Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, esse aqui é o canal Somando Mentes e nós estamos na jornada da leitura do livro de Ezequiel. O capítulo hoje é o capítulo 3 e o capítulo 4. E para começar, Ezequiel capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim: Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Aqui o profeta está mostrando que ele estava levando a palavra de Deus, e foi orientado por Deus, obviamente, nessa passagem a gente vê muito claro isso, ao povo que ele já conhecia. Ele conhecia os costumes, ele conhecia o idioma, ele conhecia tudo que aquele povo gostava e o que não gostava. Mas um ponto principal aqui é que Deus já está alertando a ele que, eu tô te enviando ao teu próprio povo, basicamente é isso. E num primeiro momento a gente pensa, bom, então é fácil ele acessar o coração dessas pessoas e mostrar, ou pelo menos tentar mostrar, que elas estão erradas de alguma maneira e que tem todo um processo que elas podem entrar e podem se transformar e podem deixar as consequências que eventualmente poderiam ter por conta do seu erro, do seu pecado. Então, por conta disso, a gente pode pensar, era muito mais fácil o trabalho do profeta. Só que não. Quer ver? O versículo 7 vai dizer assim, mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos para você, porque eles não dão ouvidos nem para mim, pois toda a casa de Israel é obstinada e dura de coração. Pior coisa é você tentar ensinar alguém alguma coisa que ela acha que já sabe tudo. Isso significa dizer que ela está com a vida dela bloqueada, a mente, o coração, enfim. E Deus está alertando, olha, eu estou mandando você para o teu próprio povo. Em tese, vai ser fácil você falar. Agora, falar talvez até seja fácil. Difícil vai ser eles aceitarem o que você está falando. Isso é muito complicado, porque é mais ou menos assim, nós muitas vezes, se vamos querer ensinar alguma coisa para alguém, e um exemplo prático é para as crianças, muitas vezes nós temos que falar várias vezes para que eles entendam que aquilo é certo ou que aquilo é errado a ser feito. Só que chega um momento que parece que cansa, não é verdade? E aqui Deus está dizendo isso, olha, você vai falar, mas eles não dão ouvido nem para mim, agora eu quero ver para você. É óbvio que também não, mas o papel então aqui, que a palavra quer evidenciar, é a importância de a gente estar falando. E aqui o que nós vemos então nesse exemplo das crianças é mais ou menos isso. Não é porque uma criança não entende que você vai deixar de falar. Então você vai se manter sempre ali fazendo o teu papel. Ainda mais no caso do povo, o profeta sabia que era uma questão de ordem de Deus para ele fazer aquilo. Isso me lembra ali 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Veja que aqui Paulo está deixando muito claro que o problema das pessoas, às vezes, quando ele está levando a palavra, é que a mente dessas pessoas, o Deus que conduz a vida destas pessoas, que de repente estão com o coração fechados à palavra do Evangelho de Deus, é simplesmente porque o Deus delas tem mantido elas na escuridão. Elas não conseguem literalmente enxergar o caminho para que elas possam andar. E por conta disso, claro, o papel é de estarmos sempre mostrando a elas, ensinando, falando, nem que seja de modo repetido. Tantas vezes foi assim comigo, foi assim com você, até que o nosso coração pudesse efetivamente se abrir ao Senhor. Então a nossa função, ela está em falar. Ela não está nem em convencer e nem em converter as pessoas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha isso e ficamos ali batendo numa tecla como se fosse desta maneira, de uma maneira às vezes até que desagrada a pessoa. E essa pessoa, ao invés de ela vir para o Evangelho, ela se afasta. Então a gente tem que ter sabedoria de Deus, de falar, sim, e falar sempre, mas saber o momento para poder falar, o que falar, de que maneira falar e, obviamente, sempre respeitando o tempo da outra pessoa, para ela poder também entender aquilo que talvez você já entende. Porque o ponto principal aqui é que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, como a palavra fala, é o Espírito Santo. Agora, vamos lá. Capítulo 3 do livro de Ezequiel, o versículo 18 e 19, fala assim, se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar este homem para que ele pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele vai morrer como pecador e você vai ser responsável pela morte dele. Agora, se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá no seu pecado, mas você não morrerá. Por isso aqui, esse ponto é muito importante para a gente entender que Deus, ele está dando um comando para nós, para que a gente fale, leve a palavra. Então, nesse contexto, a gente se libera da obrigação porque nós fizemos o nosso papel. Esse era o papel do profeta. Ele simplesmente tinha a obrigação de levar e cumprir aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Agora, convencer e converter não é papel dele, não é papel nosso, isso é do Espírito Santo. Então, algumas situações que a gente encontra é que
Deus simplesmente permite situações difíceis justamente para que a gente possa perceber que as questões espirituais são muito mais importantes na nossa vida do que as questões humanas ou questões físicas. Então, nessa situação toda, a gente entende que tanto nós, de repente, que estamos passando por uma situação de dificuldade, ou já passamos, ou que eventualmente venhamos a passar, o importante é a gente entender que nada como ter a palavra de Deus e a presença do Senhor na nossa vida. Só que tem muita gente, como o apóstolo Paulo já mostrou aqui, que eu já pude trazer para você, que está simplesmente com um olho fechado, não consegue enxergar a verdade na sua frente. Então, o nosso papel sempre é levar a palavra e, obviamente, com muita sabedoria. Claro que as situações difíceis acontecem. Vem comigo ali no capítulo 4, agora do livro de Ezequiel, versículo 17, que diz assim, ó: eles vão ficar sem pão e sem água, ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Aqui nós vemos então que Deus está mandando o profeta para alertar um povo com coração difícil, um povo que não vai querer ouvir, e mesmo assim, então, óbvio, por conta dessa situação de se resistirem à palavra do Senhor, eles vão acabar sofrendo consequências, e essas consequências são justamente por conta dos pecados. Então o papel de quem tem a palavra é levar e, obviamente, ajudar naquilo que for necessário e naquilo, claro, que for possível, as pessoas a justamente superarem as lutas, as dificuldades, a situação que ela está passando. Esse é o nosso papel enquanto filhos e filhas de Deus, porque o papel, acima de tudo, é a gente entender que o Senhor está abrindo os nossos olhos para a gente enxergar uma realidade espiritual e poder ajudar outros que talvez ainda não estejam enxergando. Então a gente tem que saber o tempo para fazer isso e sempre na direção do Espírito Santo, porque é Ele que nos traz a capacidade de entender e saber o que falar, para quem falar e no momento a que se deve ser falado, claro. Deus abençoe você então, Deus abençoe sua família. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau!